Aí você acha que você vai desenrolar. Meu, você acha que... diferente, porque é o Espírito Santo que prega, não é você. Ao seu ver, facilmente você vai desenrolar aquele tema, mas quando você começa a desenvolver ele, aí apresenta as dificuldades. Isso é normal. É uma coisa que eu aprendi com o pastor Elias. Imagine aqui, você está dando aula agora, né? Sim. Quantos olhos você tem? Hã? Quantos olhos você tem? Eu só tenho 2. E quantos aqui estão olhando para você? Aqui tem pelo menos 6 então, para mim. Haja vista que a responsabilidade dela se torna maior. Então, sim, é verdade. Tem todo esse cuidado. Exatamente. Né? Muito importante. Muito importante mesmo. Então essa parte teórica assim ainda estou meio... Exatamente isso que a gente está fortalecendo. Por isso que a gente passa para vocês. Isso que eu passei todo esse histórico, em cima daquilo que o Jair colocou, em cima do Carlos também colocou, é a questão de você entender. Essa fala está vindo de onde? Essa interpretação bíblica, ela está sendo alimentada pelo quê? Qual é a fonte disso aí? Então, dependendo da interpretação que a pessoa trouxer, por exemplo, a pessoa traz, não, porque a igreja tem que priorizar os pobres, tem que priorizar os descamisados, os marginalizados. Pronto, essa fala eu já sei que é de alguém que está fazendo uma dialética da história, colocando em atrito certas categorias, né, certos grupos sociais, de pobres contra ricos, de negros contra brancos. Então eu sei que está sendo alimentada por uma visão da dialética histórica, uma visão que foi adotada, por exemplo, na teologia liberal. A teologia liberal nasce com os jesuítas, aproveita muito dessa dialética. Esse grupo que foi excluído, vamos colocar assim, colocado de lado pela Igreja Católica, mas ele aproveita muito disso aí para poder se alçar ao poder de novo, tá? E depois dessa teologia liberal, hoje, dentro do meio evangélico, tem um braço dela atuante, por exemplo, a chamada missão integral. A missão integral é uma versão evangélica da teologia liberal, e a teologia liberal aproveita muito dessa visão dialética da história, está sendo colocado tudo em conflito. E aí essa questão de fazer a igreja inclusiva, o que ele quer dizer com esse eufemismo? Porque inclusive somos nós que pregamos o evangelho para todo mundo, para se arrepender dos seus pecados e ser salvo na pessoa bendita de Cristo. Agora, o que o cara quer dizer com esse negócio de inclusivo? Ele quer dizer que ele está aceitando certas parcelas da sociedade que são criticáveis pela Sagrada Escritura devido às suas posturas, mas que ele não mais vai olhar com esse ponto de vista crítico. Ele vai apenas absorvê-las e aceitá-las como estão. Os desigrejados da escola bíblica dominical. Exatamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai reinterpretar a Sagrada Escritura submetendo a essa forma de vida, essa forma de visão, essa forma de interpretação, a partir desses pressupostos. Quando o cara começa a falar disso aí, você já sabe, opa, eu já sei de onde veio isso aí. É que nem outro diz, pelo tamanho do dedo eu sei do gigante. Pelo tamanho do dedo eu já sei quem é o gigante. Então você começa a ter esse traquejo, começa a ter essa forma mais esperta de analisar as coisas e saber a fonte, a origem. Por que ele está com esse discurso? Por que ele está com essa postura? Porque ele está comprometido com esse tipo de visão política, ideológica, filosófica e essa teologia que abraça esse tipo de conceito. Então por isso que a gente analisa aqui um pouco dessa visão, método histórico crítico que eu falei para vocês, inclusive alguma coisa do meu material. O método histórico crítico, também chamado de método crítico ou crítica histórica, compreende duas operações, a saber, a análise e a síntese, né, como eu coloquei para vocês. A análise compreende, por sua vez, 4 operações: heurística, crítica interna e externa e hermenêutica. A heurística é a operação pela qual se procede à recolha das fontes, você captura as fontes de informação necessárias à análise histórica. Então, a heurística foi o trabalho do detetive. O detetive recebe lá o fato, né? Então alguém apresenta para ele, aconteceu tal coisa, né? Então esse é o fato, um assassinato, ok? Então esse é o fato, ocorreu um assassinato, tem um corpo ali, está sendo né, periciado lá no ML, ok, esse é o fato. Tá, mas como que a gente chega até o porquê, tá certo? O contexto em que isso aconteceu, os culpados, os envolvidos com isso. Aí você vai fazer todo um trabalho de investigação. Aí você vai ser o detetive para analisar as pistas, para fazer interrogatórios, ver contradições, tá? E você vai começar a construir um quadro daquilo que você pode comprovar a partir dos seus dados.
aquilo que você levantou, aquilo que você investigou, tá? Então a heurística vai fazer isso em relação à história. A heurística vai pegar as informações. Então, olha, tem tais provas arqueológicas, tem tais provas geológicas, tem tais provas antropológicas, paleontológicas, tá certo? A paleontologia que examina fósseis, tá? Paleografia examina os textos antigos. Ele começa a recolher dados. A partir desses dados ele constrói um quadro. E quando ele constrói esse quadro, ele consegue dizer, olha, esse evento é verídico. A gente tem a narrativa bíblica. O povo atravessou o Mar Vermelho, saiu do Egito, peregrinou até Canaã. Ele analisa os dados possíveis que ele encontra. Ele consegue dizer, de fato, houve um deslocamento de um povo que saiu do Egito. Aí tem algumas estelas no Egito, tem alguns textos, né, onde falam acerca da escravidão de um determinado povo. E tem também os textos lá de Canaã que falam da invasão, um povo que invadiu aqui, causou uma destruição e tal. Pronto, eu consegui recolher alguns dados que dão fundamentação à minha narrativa. Então o máximo que ele faz é isso. Agora ele não consegue provar que o Mar Vermelho foi aberto, porque o Mar Vermelho ser aberto é um evento sobrenatural. Ele não deixa vestígios, tá certo? Então, inclusive você tem até algumas situações de alguns pesquisadores que até encontram, por exemplo, tem um cara que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele encontrou rodas de carruagem no fundo do Mar Vermelho, no fundo lá, rodas de carruagem antiga. Você pode fazer uma análise sobre ela, teste de carbono 14, saber de que período histórico ela pertence, tá? Então você até tem algumas pistas, algumas investigações. Você consegue provar, olha, teve aqui um evento catastrófico que submergiu essas carruagens, tanto que você tem rodas de carruagem no fundo do rio. Ok, eu consigo provar que houve uma perseguição aqui. Mas como é que eu provo que houve um evento sobrenatural, um vento que soprou durante toda a noite, para que ao amanhecer o mar estivesse aberto, o povo atravessasse, e quando as tropas de farol viessem, ele fechasse, submergindo essas pessoas? Aí entra o elemento sobrenatural. O elemento sobrenatural não será provado nem analisado empiricamente, porque a ciência não tem ferramentas para isso, mas ele é crido. A Sagrada Escritura declara e nós cremos pela fé. Até eu vou lhe falar uma coisa, 7 anos atrás, a ciência, porque o Mar Vermelho ainda é Mianmar, né, um grande lago. Exatamente, pois é. Porém, ele tem, não sei de quanto anos, eu não lembro o que ele tinha falado, bate o vento, porque ele é pacífico, é um lago pacífico. Então, haja vista que Jesus fez o mar, né, não foi isso? Olha, quem é esse que até o vento e o mar, então... Sim. Só que há 6 meses atrás, 6 anos atrás, teve esse evento. Então, ele tem uma contradição por causa da questão da altura, bate esse tem vento, uma situação, e ele sim, faz ondas mesmo. Verdade. Chega a ondas de 2 metros. Verdade. Só que assim, passando não sei quantos anos, ele não mede Da Galileia, nada, sim, exatamente. Tem alguns eventos que acontecem ali que produzem até onda, mesmo sendo um lago. E aí mostrou, né? Exatamente. Falei, meu, você tá de brincadeira, cara. Então, quer dizer, quando você vê um evento desse, o cientista falou, meu, que é isso, cara? a leitura sagrada se torna muito mais clara. Você fala, olha, tem até pesquisa jornalística mostrando que, ó, acontece. Em determinados momentos acontece. O cientista falou, pô, meu, esse negócio é... Sendo que é um lago que nem é tão extenso, não é? Em relação a outros lagos, né? Não é. Mas, de fato... Tipo mesmo, lá na Bahia mesmo, tinha uma lagoa bem grande. E se o vento tivesse forte, ela começava a jogar Interessante. água, que batia na estrada. Sim. E parecia que estava... A gente vê a terra, você vê aquelas pequenas ondinhas. Não, né? mas assim, ó, tipo assim, é sério, ela vinha assim, jogar. Interessante. Às vezes até frio, nós íamos pular para ver como Sim. era. A gente era criança. Impressionante. Não via aí de frio. Mas é que assim, aos nossos olhos, Edmilson, se eu não me engano, ele era 34 por 19 quilômetros. Então, um grande lago. Sim. Então, os olhos nus, você está vendo e fala, meu, isso aqui não tem fim. Você não consegue nem ver o fim. Não consegue, Exatamente, entendeu? Por verdade. isso que fala que é um mar. Muito bom. Só que de ter esse evento, do vento bater,
Isso mostrou. É muito específico, é muito extraordinário. Exatamente. Então, ó, análise, né, sobre o texto. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo aqui? Que muitos laboraram em cima desse método, tá certo? A partir de pressupostos equivocados e construíram uma crítica bíblica muito injusta, tá certo? Por quê? Eles estão tentando submeter a Bíblia Sagrada a esses pressupostos. Então, com isso, o que eles fizeram? Tentaram eliminar todo o sobrenatural da Bíblia, para que a Bíblia se adequasse, para a Bíblia se encaixar dentro desses padrões racionalistas, padrões empiristas, tá? Esses padrões a partir desse tipo de visão dialética sobre a história, tá? Então é isso que eu estou dizendo. Muitos que trabalharam em cima desse método produziram esse tipo de prejuízo, mas não é por isso que esse método seja todo desprezível. Ele é importante, ele é interessante também. E é isso que eu estou construindo aqui. Ele faz uma análise. Para fazer uma análise, ele utiliza da heurística, crítica interna, externa e hermenêutica. A heurística, coloquei para você, é uma investigação dos elementos históricos. Aquilo que você falou. Olha, teve uma equipe que foi lá e viu que, de fato, o Mar da Galileia tem, em algumas situações, produz até ondas, mesmo sendo um lago. Pronto, você tem aí um fato. É um fato que pode ser agregado à escritura. Os discípulos estavam ali num barco e houveram ondas e eles acreditavam que iam naufragar. E Jesus veio caminhando sobre as ondas. Eu consigo provar empiricamente, tá certo? O fato de haverem ondas naquele lago. Só que eu consigo provar que Jesus andou sobre as águas? Não. Então quer dizer, a ciência não vai ser suficiente para me dar todas as possibilidades de análise, tá? Ele vai me dar algumas dentro da sua alçada. Aquilo que eu falei para vocês, não adianta ser cobrado do prefeito que você não é feliz no seu casamento, porque não é da alçada dele. Ele vai dizer, olha, se fosse um buraco na sua rua, eu mandava uma equipe, se fosse segurança, eu mandava a polícia, mas isso aí você tem que se virar, isso é problema seu, isso aí não é da minha alçada. Assim também a ciência, olha, isso aqui não é da minha alçada é o quê? Tem ondas no lado do Mar da Galileia? Tem, eu consigo verificar isso. Dá para verificar que houve um deslocamento de uma massa populacional do Egito entrando, invadindo Canaã? Dá sim, tem as cartas de Tel Amarna, que está lá no Egito. Inclusive o povo da época, né, os pequenos reinos, as cidades-estados da Palestina, da Galileia, na verdade, Canaã, na verdade, Canaã, chamavam os povos invasores de Apiro. Os Apiro, eles chamavam os hebreus de Apiro. Ele falou, os apiros estão invadindo aqui, mande ajuda, mande tropas, mande armas. E o Egito estava enfraquecido na época, não conseguiu ajudar. E Israel foi e invadiu mesmo, quebrou o pau e invadiu a terra. Acabou, então eu consigo, tenho provas, tenho elementos para comprovar isso. Através do que? Heurística, a investigação da história, a investigação dos elementos que compõem a história. A heurística crítica, onde se avalia a validade ou não de versões contraditórias, é o mais complexo, onde se avalia a validade ou não de versões contraditórias. A crítica, veja, a crítica, quando ela é injusta, ela produz, por exemplo, a chamada alta crítica textual, tá? Ela produz muitas aberrações, como por exemplo a chamada desmitologização da Sagrada Escritura, onde tudo aquilo que a ciência não prova, você reputa como mitológico. Então, a ciência prova que Jesus andou sobre as águas? Não. Por quê? Porque ela não tem como provar. Ela não é da sua alçada. Ah, ela não prova, então é mito. Por quê? Porque ela não consegue provar. E quem disse que a ciência é o pináculo da verdade? Somente aquilo que a ciência afirma pode ser reputado como verdadeiro. A ciência não consegue analisar nem questões que estão ligadas dentro do âmbito da natureza física. É só você estudar um pouquinho de ciência quântica, para você ver o quanto eles estão longe de entender muito das coisas que são seu próprio campo de pesquisa. Então, quer dizer, a ciência não tem como fazer uma afirmação total sobre a realidade. Existem muitas coisas que escapam da sua alçada, dos seus instrumentos de investigação. Então o que acontece? Se você pegar ela como uma feridora da verdade, não só é verdade aquilo que for provado cientificamente. Pronto, você vai produzir uma aberração. Você vai produzir um equívoco, uma falha, um erro, que é exatamente essa alta crítica textual, essa desmitologização da Sagrada Escritura. Quando o cara, por exemplo, quer ver um livro famosíssimo, e que eu, durante muito tempo, achei que esse livro fosse útil. E só depois, quando eu estudei isso aqui, que eu percebi que esse livro é a maior enrascada, a maior fria. Você já deve ter visto esse livro,
E a Bíblia tinha razão. O livro chama-se E a Bíblia tinha razão, tá? Werner Keller, o nome do autor. Qualquer sebo que você for, você acha lá. E a Bíblia tinha razão, e a Bíblia tinha razão. Você vê um livro desse e fala, legal, o cara tá fazendo apologética da Bíblia, tá defendendo a Bíblia. Sabe o que o cara faz? O cara é o maior malandro da academia. Ele pega todas essas formas de análise, tá certo? Dessa autocrítica textual, e ele vai aplicando sobre as narrativas bíblicas. Então ele pega, o travessia do Mar Vermelho. Não, é porque tinha um ponto em que a água, dependendo do momento, da corrente de ar que soprasse, secava, aí o povo conseguia passar ali